Pensa só nessa ideia. E se a gente pegasse uma das figuras mais assustadoras do cinema moderno e a colocasse num julgamento, com as leis medievais do inferno? É exatamente isso que a gente vai fazer. Hoje, a nossa análise vai colocar Regan MacNeil, de O Exorcista, cara a cara com a justiça do inferno de Dante, para a gente descobrir qual seria o destino final dela. Vamos lá. A nossa investigação toda parte de uma pergunta bem arrepiante. Se o pior tivesse acontecido, se Regan não tivesse sobrevivido, num tribunal cósmico, para onde ela iria? Qual seria o seu destino eterno? Essa é a questão que a gente vai desvendar. Mas, olha, que fique bem claro, isso aqui não é um simples "e se?". A gente vai tratar esse caso como uma investigação forense de verdade, uma autópsia teológica, usando as regras que o próprio Dante Alighieri estabeleceu há mais de 700 anos. Vamos começar pelo que salta aos olhos. A acusação celestial com certeza começaria pelos crimes mais chocantes, mais visíveis, aqueles cometidos pelo corpo da Regan. E as provas, nossa, parecem irrefutáveis. A primeira grande acusação no processo, o assassinato brutal de Burt Dennings. Ele foi jogado da janela do quarto da Regan e encontrado lá embaixo com o pescoço virado completamente para trás. Um caso que, à primeira vista, parece que já sela o destino dela. Depois vem a segunda acusação, os atos de blasfêmia. Aquela cena pavorosa com um crucifixo não é só chocante, é uma violência direta contra o sagrado. Um pecado que tem um lugar e um castigo muito, mas muito específicos no inferno de Dante. E, para fechar essa primeira parte, a violência contra si mesma. Os cortes, as marcas, a destruição do próprio corpo. No universo que Dante criou, até mesmo a violência contra o próprio ser é um pecado grave, com um lugarzinho reservado e uma punição terrível. Então, né? Com base nisso tudo, o caso parece bem simples. Homicídio, blasfêmia, automutilação, tudo aponta direto para o sétimo círculo, o lar dos violentos. Fim da história? Ah, nem de longe. Agora que a coisa fica interessante. É quando a defesa se levanta. O advogado de defesa celestial apresenta um argumento, um detalhe crucial, que vira o caso todo de cabeça para baixo. Será que Regan era realmente responsável por tudo aquilo? E aqui entra um princípio teológico fundamental. Não adianta só o corpo fazer alguma coisa. A vontade e a intenção têm que concordar. A teologia que serve de base para o inferno de Dante é muito clara. Se não há consentimento da vontade, não há pecado mortal. Simples assim. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. O corpo da Regan era só ferramenta, a marionete. A força que guiava tudo, a inteligência por trás de cada ato violento, era do demônio Pazuzu. A vontade da Regan? Bom, ela estava, para todos os efeitos, sequestrada. E com isso, a gente chega numa reviravolta daquelas. Regan é absolvida dos pecados de violência, ela não pode ser condenada por assassinato ou blasfêmia, porque a vontade dela não participou de nada disso. Mas, se ela é inocente, por que ela iria para o inferno, então? Agora que a gente descartou os crimes mais óbvios, a investigação precisa ir mais fundo. A gente tem que voltar para o começo de tudo, para entender qual foi a verdadeira transgressão, o erro que abriu a porta para o mal entrar. O foco da promotoria muda completamente e vai direto para essa peça de evidência aqui, o tabuleiro ou Ouija. Aquele objeto que parecia um jogo inocente encontrado no porão é, na verdade, a chave para resolver o caso inteiro. O que a Regan fez com o tabuleiro não foi uma brincadeira. Do ponto de vista de Dante, foi um ato de necromância, uma tentativa de espiar o que não deveria ser visto, de conseguir um conhecimento que pertence só a Deus. E isso, meu amigo, não é classificado como violência, é fraude. Aqui está o ponto central de tudo. É o princípio do voluntário na causa. Pode ser que a Regan não quisesse ser possuída ou que alguém morresse, mas ela voluntariamente escolheu usar o tabuleiro. Ela deu o primeiro passo e, por isso, ela é sim responsável pelas consequências. Foi ela quem abriu a porta. Agora sim, com todas as provas na mesa e os princípios teológicos aplicados, a gente está pronto para o veredito final dessa nossa autópsia. E esse quadro resume perfeitamente o caso. Inocente de homicídio e blasfêmia, porque não teve intenção, não teve consentimento, mas culpada de necromancia. Esse foi seu único e fatal pecado. O ato voluntário que começou todo o pesadelo. E isso nos leva ao seu surpreendente destino final. Não o círculo da violência, mas o oitavo círculo, o da fraude.
e mais especificamente a quarta vala, onde são punidos os adivinhos, os feiticeiros, todos aqueles que tentaram ver o futuro. Mas é agora que vem a parte mais sinistra de toda essa história. A gente precisa entender como é a punição nesse lugar e a ironia aterrorizante que isso representa especificamente para Regan McNeil. Primeiro, é preciso entender o que é o contrapasso. No inferno de Dante, a punição sempre reflete o pecado. É a justiça poética divina na sua forma mais literal e muitas vezes mais cruel. O castigo é uma imagem espelhada do crime. E essa é a descrição que o próprio Dante nos dá da punição nessa vala. Os pecadores têm suas cabeças torcidas para trás, de forma permanente. Eles são forçados a andar para trás pela eternidade, olhando só para o passado. Por quê? Porque em vida eles tentaram olhar longe demais para o futuro. Agora não podem mais olhar nem um passo à frente. E aqui tudo se encaixa de um jeito assustador. Sabe a cena mais icônica do filme? Aquela em que a cabeça da Regan gira completamente? Aquilo não foi um ato aleatório de horror. Pazuzu, que conhecia muito bem as leis do inferno, estava mostrando para todo o mundo, em tempo real, a punição exata que esperava por ela. Foi um spoiler da sua própria condenação eterna. E ela não estaria sozinha nesse tormento. Seus companheiros de danação seriam figuras como Manto, a feiticeira, ou Tiresias, o vidente da mitologia grega. O que isso mostra é que o pecado dela, apesar de parecer moderno por envolver um tabuleiro, é um dos mais antigos da humanidade, a tentativa de roubar um conhecimento que não nos pertence. E isso tudo nos deixa com um pensamento final bem perturbador. Talvez o verdadeiro horror de O Exorcista não seja o vômito verde, a levitação ou a voz demoníaca. Talvez o verdadeiro horror esteja naquele momento silencioso, quando uma criança, movida pela curiosidade, fez uma simples pergunta e abriu uma porta que jamais poderia ser fechada de novo, selando o próprio destino.